Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Lembrando sempre, pessoal, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. E é importante também você gravar num local com pouco barulho, né, bem silencioso, porque tem muitas perguntas que chegam e eu não consigo aproveitar porque elas realmente estão com bastante barulho de fundo. Eu vou só colocar um exemplo aqui, ó. A gente tem visto aí o Brasil desde 2014. Então, pessoal, assim, esses áudios não tem, eu posso até me esforçar a entender, mas aí para eu colocar para vocês fica muito prejudicado. A pessoa que mandou aqui, se quiser mandar novamente o seu áudio, né, procura um lugar com um pouco mais de privacidade, porque aqui acho que você gravou essa pergunta, você pulou de paraquedas e começou a gravar a sua pergunta, que tá realmente um barulho assim muito forte de vento, né? Então não dá para entender direito. Tá ok? Vamos lá, a primeira pergunta. Bom dia, Cobori. Aqui é Lilian Guimarães, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu vi uma matéria de que a China pretende lançar uma moeda digital e, por isso, talvez ameaçar um pouco desse reinado do dólar, né, no comércio internacional. O que você acha sobre a China, essa superpotência, ter uma moeda digital? E o que isso implicaria? E por que o dólar não é digital? Ele ainda é impresso. Se todas as moedas fossem digitais, não haveria uma redução dos custos nas transações bancárias? Muito obrigada, sou muito fã sua e de todo o canal. Parabéns pelo conteúdo. Abraço. Legal, Lilian. Obrigado por suas palavras. Eu sempre faço esse programa aqui, o podcast e os vídeos do canal com bastante carinho, né? Utilizando aí toda a minha experiência, não só prática, né, como teórica, para tentar transmitir o conhecimento de uma forma um pouco mais simples aqui, mais didática, né? Para que vocês entendam. Mas vamos lá. Moeda digital. A China, na realidade, ela já lançou a moeda digital dela, tá, Liga? A China, se não me engano, ela fez testes em grandes cidades e agora está praticamente funcionando a moeda digital chinesa. Então, só para colocar todo mundo, acho que eu comentei num podcast aqui, quando o Banco Central nosso aqui lançou o Pix, né? E aí o Banco Central já tem estudos de moeda digital. Na realidade, vários bancos centrais pelo mundo, tá? O Banco Central do Brasil participa de um grupo, um conjunto aí de bancos centrais que estudam o lançamento das suas moedas digitais, né? Que isso facilitaria por um ponto, mas depois eu te explico a questão do dólar, né? A resistência ainda que os Estados Unidos têm de lançar uma moeda digital. Eu acredito que vai ter que lançar, né? Não vai ficar para trás, mas ele tem uma certa resistência. O que é a moeda digital? Como o próprio nome diz, você, em vez de tirar sua carteira do bolso e tirar algumas notas ali, né, em papel, física, e pagar suas contas, né, você vai na padaria, vai comprar um pão e você tira lá uma nota de 5, 10 reais e paga. Na realidade, isso seria feito com uma moeda digital. E aí funcionaria exatamente assim, né? Você teria uma carteira digital, estaria no seu dispositivo. Então, em vez de você pegar 10 reais, 100 reais e colocar na sua carteira que está no bolso, você vai pegar esse mesmo valor digital e colocar na sua carteira. O princípio da moeda digital é muito parecido com o Bitcoin, com os criptoativos, tá? Mas vou explicar que tem uma certa diferença. Então essa moeda ela é única também, né? É emitida pelo Banco Central. É assim como o Bitcoin ela tem uma segurança, né? Uma espécie de código nessa moeda que a torna única, tá ok? E aí ela entra na sua carteira digital. Seria assim, em vez de sacar lá dinheiro vivo, né, no caixa eletrônico, agora seria uma transação digital. Você sacaria da sua conta e colocaria essa moeda digital na sua carteira digital. E aí o mesmo procedimento, você vai lá na padaria, vai comprar, o caixa registrador ali dessa padaria também teria uma carteira digital e você só transferiria essa moeda da sua carteira para a carteira da padaria. Funciona mais ou menos como se fosse um Pix, né? Você vai lá e escaneia o QR Code lá, né, da padaria, da conta da padaria e transfere da sua carteira para dele. Grosso modo é assim que funciona, tá? Então, exatamente essa substituição, né? Em vez de você circular com dinheiro físico, você vai agora circular com dinheiro digital, que vai estar na sua carteira digital, no seu dispositivo. Isso facilitaria muito, né? Você estaria dentro desse mundo agora da tecnologia. Como eu expliquei, por que os Estados Unidos têm uma relutância? Porque a moeda digital ela é rastreável. É como se
O governo, imagina que a gente lance a moeda digital como se o governo soubesse quanto tem no seu bolso. Imagina agora o dinheiro físico. O governo sabe, o José foi lá e sacou R$100 no caixa eletrônico. O governo sabe, né? É rastreável. Agora ele pagou lá, comprou pão, gastou R$15. Então essa moeda, o governo chinês tem esse controle total. Tá? Ele consegue ver exatamente tudo que está acontecendo, para onde está indo, quem está circulando, com quem está o dinheiro. Então os Estados Unidos, né, que tem a cultura, né, dessa liberdade, da privacidade, ele tem uma certa relutância política, né, interna de lançar essa moeda digital, que aí justamente o cidadão não teria mais privacidade nenhuma, né? Todo o governo saberia exatamente quanto você tem na sua carteira, no seu bolso lá, quanto é que tem de dinheiro. Então ele tem uma relutância, mas como todos os bancos centrais estão estudando e em algum momento vão lançar, eu acredito que os Estados Unidos uma hora vai ter que lançar a sua moeda digital. E ele realmente, como você disse, ele reduz custos, facilita muita coisa. Imagine agora com esse auxílio emergencial, se já existisse a moeda digital, os cidadãos já tivessem lá, todo mundo, né, a sua carteira digital, porque aí você não precisaria de banco. Assim como as pessoas, exatamente o conceito, né? Quando as pessoas têm dinheiro na carteira, então essa população toda que é desbancarizada, não tem conta em banco, mas teria sua carteira digital. Seria mais fácil, né, para o Estado transferir esse auxílio emergencial na ponta, o dinheiro para cada pessoa sem passar pelo sistema financeiro, né, pelos bancos. Então tem essas facilidades que eu acredito que a tecnologia facilitaria. Agora, por que eu acho no estágio atual, tá? Ninguém assim garante que no futuro esse cenário mude. Então vou dar minha posição com o cenário atual. Porque que o yuan, eu ainda acredito que ele não ameace o dólar como uma moeda de reserva internacional, né? Substitua o dólar como padrão internacional de moeda. Todas as transações que você vai fazer hoje internacionais, você faz em dólar. Todo mundo converte a sua moeda em dólar e faz em dólar. Então por que eu acho que o yuan ainda não tem essa capacidade de ameaçar o dólar? Como eu disse, nada garante que daqui a um tempo ele ameace, né? As coisas mudam. Mas dentro das informações que eu tenho hoje, eu acredito que não é possível. Se fosse, o yuan já seria a segunda moeda do mundo. Já que a China é a segunda maior economia do mundo, o yuan deveria também ser a segunda moeda mais utilizada, né, internacionalmente no mundo. E não é, ela é a quinta moeda a ser utilizada no mundo, né? Primeiro vem o dólar, depois o euro, né, depois o ien japonês, depois a libra esterlina, do Reino Unido, da Inglaterra. E aí só aí vem o yuan. Tá aí muito pouquinho ali comparado. O dólar e o euro tá muito na frente de todo mundo. E atrás vem ali o ien, a libra e depois o yuan. O euro tem uma capacidade muito maior de substituir o dólar. Há um tempo atrás todo mundo achava que ele substituiria o dólar e não substituiu, ainda continua sendo o dólar. Então por que eu acho que o yuan no estágio atual não tem essa capacidade e não ameaçaria os Estados Unidos, né, o dólar, como sendo adotada uma moeda de reserva internacional? A China já faz algumas transações internacionais na sua moeda. Quando ela compra, se não me engano, comprou petróleo agora ultimamente do Irã, ela fez essa negociação toda sem envolver o dólar, porque do ponto de vista geopolítico os países têm essa preocupação também. Se a China fizer a transação em dólar, ela é rastreável pelos Estados Unidos. Se ela fizer na moeda dela, se ela não quiser, não vai ser rastreável. E outra, é óbvio, vai fazer uma operação vultuosa, alguém vai ficar sabendo. Mas ela sairia do alcance dos Estados Unidos de aplicar sanções. Os Estados Unidos aplica sanções para punir vários países. Ele não teria como implicar uma sanção econômica se os países estiverem fazendo a transação numa moeda que não seja o dólar. Então, nesse caso aí específico, né, Irã e China fizer o negócio entre eles em yuan, fica mais difícil dos Estados Unidos ter esse controle através das sanções econômicas, tá? Então tem esse porém também. Mas voltando aqui, por que eu acho que não tem que ser? Porque a moeda é fiduciária, Líder. Deixa eu explicar o que é uma moeda fiduciária. Quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, para quem não sabe, os Estados Unidos foi o último país a abandonar o padrão ouro. O que era o padrão ouro? Que você emitia de moeda, você tinha que ter o equivalente em ouro. A sua moeda era conversível em ouro. Então, todos os bancos centrais do mundo tinham a reserva em ouro, a reserva do que ela emitia de moeda. E depois da Segunda Guerra, durante as guerras, né, a primeira, a segunda, os países foram abandonando, né, porque para financiar a guerra precisava imprimir dinheiro, e os países não tinham reserva em ouro, foram abandonando, né, o padrão ouro. E os Estados Unidos só abandonou em 1971, quando era o Richard Nixon era o presidente, e anunciou lá que a partir daquela data que ele estava fazendo o anúncio, a moeda americana, o dólar, não seria mais conversível em ouro. O que não seria mais? Está dizendo, se chegar com $1 aqui, o Banco Central não tem mais
obrigação de te entregar $1 em ouro, né? Teoricamente era isso que dava uma credibilidade para a moeda. Você estava andando com dinheiro, sabia que a qualquer momento você poderia converter a sua moeda em ouro. E não é o que acontece depois desse abandono, né, do padrão ouro. Então, a partir daquele momento, a moeda passou a ser uma moeda fiduciária. O que é uma moeda fiduciária? É que você crê que aquela moeda tem valor, né? Você acredita que aquela moeda tem valor. Por que você acredita? Por que tem uma credibilidade naquela moeda? Porque tem um Estado por trás que está emitindo aquela moeda e a economia do próprio país. Então, teoricamente, a moeda é fiduciária, você aceita ela porque você tem fé no governo e na economia. Grosso modo, eu sempre simplifico, né? É isso. Então, depois de 1971, abandonou o padrão ouro, até hoje todos os países têm a moeda fiduciária. Por que você aceita o real? Porque você crê no Estado brasileiro, que emite essa moeda, e crê na economia. Sei lá, você crê porque seu dinheiro vai ter poder de compra na economia, vai ter. Por isso que a gente tem outras nuances de economia, que a gente precisa proteger o poder de compra da moeda justamente pela sua credibilidade. A Argentina passou por isso, né? Quando a inflação saiu do controle, algumas décadas atrás que ela já tem esse problema, os argentinos, né, perderam a confiança na moeda e a economia praticamente dolarizou. As pessoas não acreditavam mais no peso argentino, porque ele tinha uma inflação muito alta, você perdia uma referência de valor do peso e as pessoas começaram a usar o dólar. Então, por isso que a gente tem outras nuances que a gente tem que proteger o poder da moeda, o poder de compra da moeda. Mas a moeda fiduciária é emitida pelo Estado e os cidadãos, todos nós aqui dentro da economia, acreditamos no Estado que emitiu, né, ele tem uma certa credibilidade, e na economia. A gente crê que essa moeda vai ter o poder de compra na economia e eu vou poder fazer o que eu quiser, né? Por isso eu dei esse exemplo da Argentina. Então, uma moeda, isso eu estou falando dentro do país. E agora, internacionalmente, por que todo mundo aceita o dólar? Por que o dólar é uma moeda de reserva internacional? Porque, mesma coisa, ele tem credibilidade. E o que dá a credibilidade no dólar? O que uma moeda, digamos que a gente tente substituir por outra moeda? Qual a característica que a moeda precisa ter para ser considerada uma moeda de reserva internacional? Ela tem que, eles chamam de check and balance. É como se fosse, a contabilidade tem que ser verificável. O que seria? Seria as contas públicas, né? A contabilidade do Estado, no caso, os Estados Unidos, né? Eles teriam que ser transparentes e seriam verificáveis. Que aquela moeda tem poder de compra. Novamente, tem um monte de nuances por trás disso. Que aí pode vir gente questionando, mas os Estados Unidos está imprimindo trilhões e trilhões de dólares e não teria mais esse check and balance, né? Mas, teoricamente, todo mundo ainda continua acreditando no dólar, né? Ele continua tendo valor no mundo inteiro. Pode ser que isso venha a ser um problema? Pode ser que isso venha a ser um problema, porque a emissão monetária tudo tem um limite. Pode ser que lá na frente não tenha mais o check and balance. As pessoas já não acreditem mais que o governo, que o Estado americano vai garantir o poder de compra dessa moeda internacionalmente, né? Sei lá, a dívida pública americana vai explodir, a inflação lá vai explodir porque emitiu muita... Todas as nuances que a gente estuda em economia pode, de repente, virar o contrário lá e ela não ter mais essa característica. Mas hoje tem. Então a moeda tem que ter o check and balance, tem que ser emitido por um Estado que respeita o Estado democrático de direito, ou seja, uma democracia, e um país que respeita a Constituição, tem as regras, respeite as liberdades individuais. Estado democrático de direito, vocês devem ouvir muito falar, eu até comentei aqui, no Brasil, a gente está muito em moda isso aí, que é o quê? É você respeitar as leis, inclusive para aplicar sanções nos cidadãos. Porque se você não respeita o devido processo legal, para aplicar numa pessoa que eu já comentei aqui que você não gosta, que é seu inimigo, você torce para o cara se dar mal, a justiça pegar e prender, porque ele é seu inimigo, e aí você vê o Estado não seguindo o devido processo legal, ou seja, não respeitando o Estado democrático de direito e realizando aquilo, você vibra, aplaude porque é seu inimigo. Só que você está dando um poder para o Estado que depois pode voltar contra você. Porque quando você desrespeita as leis para atingir um objetivo e nada acontece, isso passa a ser normal, ele vai desrespeitar sempre. Eu costumo dizer, né, que o arcabouço legal, as leis, a Constituição, na realidade, eles foram feitos para proteger o cidadão do Estado. Porque o Estado em si, ele tem um poder. Tem o poder do uso da força, tem o poder da violência, tudo isso está na mão do Estado. Então, se você não cria uma série de regras para controlar esse poder do Estado, e quando ele avança sobre o seu direito, ou seja, não respeitando essas regras, esse arcabouço legal que foi criado, que a gente chama de Estado Democrático de Direito, que é seguir o devido processo legal, quando ele extrapola, né, essas regras que foram utilizadas para controlar esse poder dele e nada acontece, você concorda que isso é do ser humano, né? Então vai ser também do Estado, ele vai continuar avançando.
e daqui a uns dias ninguém mais ter direito, vai depender só da vontade do Estado. Então a moeda, para ser considerada uma reserva internacional, ela tem que ser emitida por um país, né, por um Estado que respeite o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque isso dá credibilidade para a moeda. E uma terceira característica é câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? É o que a gente tem aqui. Tem gente que chama que é o câmbio flutuante sujo, né, porque o Banco Central intervém no mercado, mas teoricamente essa moeda, né, o poder de compra dessa moeda, o valor dessa moeda seja estabelecido pelo mercado, pelas livres forças de mercado. Então o câmbio tem que ser flutuante, não pode ser imposto. Então, 3 características, né, da moeda de reserva internacional. O país tem que ser transparente, né, com suas contas, tem que ter o que a gente chama de check and balance, tem que ter credibilidade porque é um país que respeita o Estado Democrático de Direito e tem que ter o câmbio flutuante. A China não tem nenhuma dessas características. Então, dificilmente o mundo vai adotar o yuan como uma moeda de reserva internacional. Por quê? Porque é um país ainda, não é uma democracia, governado com a mão de ferro do Partido Comunista, não respeita o Estado Democrático de Direito. Lá quem é contra politicamente o Estado, o governo, né, não tem direito nenhum. O Estado tem esse poder da força sobre os seus opositores, então o Estado não respeita o Estado Democrático de Direito. Tá? E o câmbio lá não é flutuante, né? Lá é o governo que determina qual câmbio vai existir, que inclusive é o maior motivo da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? Os Estados Unidos acusam a China de manter o seu câmbio, a sua moeda artificialmente desvalorizada, né, para ter vantagens comerciais no resto do mundo. Então o yuan não tem essas características. Dificilmente o resto do mundo adotaria o yuan como uma moeda de reserva internacional. Novamente, com as informações que eu tenho hoje, eu penso assim. Como tudo muda, pode ser que as coisas mudem. Mas com as informações que eu tenho hoje, eu acredito que não tem como o yuan ser adotada como uma moeda de reserva internacional. Você pegar toda essa informação, né, muito teórica que eu coloquei, tenta pensar só na intuição. Você aceitaria um yuan ou um dólar? Você pensaria, né? Bom, yuan, sei lá, o governo lá dá na louca e mexe no valor dessa moeda, né, já que o câmbio não é flutuante. O governo lá não respeita os direitos, né, individuais dos cidadãos, ou seja, é um Estado autoritário, Estado ditatorial que emite essa moeda. Não tem a mesma credibilidade do que um país que respeite o Estado Democrático de Direito. E não tem como eu verificar as contas da China, né? É um país comunista, é tudo fechado. Ele não tem transparência nessas contas, na contabilidade pública lá, né, do Estado chinês. Então, pelo simples fato, não aceitaria, né? Não tem essa credibilidade. Não faria minhas transações internacionais aceitando o yuan. Vou continuar aceitando o dólar. Divaguei, como sempre, um pouquinho, mas é um assunto assim muito complexo, né? Então, espero ter conseguido responder sua pergunta, tá, Lilian? E obrigado aí por seguir aqui o canal. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. É Ronaldo Silva, São Paulo, capital. Rendo-me aos seus conhecimentos e me curvo à sua sabedoria. Muito obrigado pelos ensinamentos. A minha pergunta objetiva é assim: se eu já tenho um relatório onde apresenta a receita líquida, lucro líquida, margem líquida, EBIT, margem do EBIT, ativo total, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquido, PL, ROI e ROIC. A minha pergunta é, com esses dados já postos, como leigo, iniciante que sou, será que existe uma noção de saber, uma luz, um resultado diante se a empresa é saudável ou não? Obrigado. Desculpe pela minha pergunta idiota, mas como o senhor um dia falou, pergunta idiota é aquela que não é feita. Muito obrigado. Ronaldo de São Paulo. É isso mesmo, né, Ronaldo? Eu sempre falo isso pelo seguinte: todos nós nascemos idiotas, né? Por isso que quando a criança, a gente até bonito a inocência da criança, porque ela pergunta de tudo, né? Pra criança tudo é por quê, né? Por quê? Porque as coisas mais óbvias para nós adultos, pra criança não é óbvio, porque ela nasceu idiota e ela tem que aprender. Então a criança só aprende conforme ela vai perguntando, então ela vai aprendendo. E quando eu falo isso aí, a pergunta idiota é aquela que não é feita, é porque a gente permanece em alguma área do conhecimento, todo mundo, não tem ninguém que saiba tudo, em alguma área do conhecimento humano, a gente vai permanecer idiota o resto da vida. Então, imagina, sei lá, física quântica, física nuclear, medicina não que a gente tem, mas sei lá, a medicina mais avançada, a gente é completamente idiota em tudo isso. Então, quando a gente pergunta as coisas pro médico, quando você vai na consulta, geralmente, talvez na cabeça do médico, fala, puta, negócio tão simples, esse cara não sabe, né? Mas tenho certeza que os médicos sabem que o conhecimento dele é muito específico. Então a gente vai permanecer idiota
em vários assuntos, em várias áreas do conhecimento o resto da vida. Porque esses assuntos, primeiro, não faz parte do nosso dia a dia, não nos interessa, então a gente nunca vai perguntar nada sobre aquilo. Então, quando a gente adentra em uma nova área de conhecimento tentando aprender, no início, todas as nossas perguntas são idiotas. Novamente, essa pergunta idiota é aquela que não é feita, né? Então, toda pergunta que eu for fazer, eu vou achar que é idiota. Mas não necessariamente. Ela só vai continuar sendo uma pergunta idiota se eu continuar não entendendo aquilo e não fizer a pergunta. Então, de novo, toda uma explicação, né, para dizer que pergunta idiota é aquela que não é feita. Tá ok, Ronaldo? Então, vamos lá. Você deu, Ronaldo, vários indicadores. Então, indicadores, na realidade, ele é uma fotografia. Deixa eu te dizer qual que é a diferença. Você falou aí, receita bruta, receita líquida, o EBIT, você falou lucro líquido, não é isso? Você falou ativo, passivo, patrimônio líquido, ROI, ROIC, são todos indicadores. É uma foto que, se você olhar, você vê esse número, você está tirando uma foto da empresa. Até porque esses números tem que existir. Você está olhando ali, você tira uma foto, opa, receita bruta. Aí você compara a receita bruta com receita líquida. Qual que é a diferença? É o imposto sobre vendas. Aí você já sabe, na receita líquida, qual é o faturamento da empresa, você imagina o tamanho da empresa, quanto que ela vende, quando você olha a receita líquida. Aí você olha o EBIT, que é o lucro operacional. Aí você fala, bom, eu imagino por esse número o quanto essa empresa consegue extrair de lucro do negócio dela. Por isso que é um lucro operacional. Aí você fala, o patrimônio líquido é o capital dos acionistas, né? O capital próprio. Aí você olha, o ativo é o volume de investimento que a empresa fez no negócio dela, é o volume total do ativo. Aí você olha a dívida bruta, toda a dívida onerosa. Quando eu estou falando de dívida onerosa, ou seja, que paga juros, então estou olhando o total de dívidas que essa empresa tem. Aí eu olho dívida líquida, eu estou desconsiderando, né, ou diminuindo o que essa empresa tem de caixa e equivalentes de caixa. Que teoricamente você fala, bom, tem uma dívida de 100 milhões, mas tem 20 milhões em caixas e equivalente de caixa, né? Então, teoricamente, se ele usar isso aí e pagar, essa dívida vai diminuir para 80. Então, a dívida bruta é 100. Quando eu considero caixa equivalente de caixa, a dívida líquida é 80. Aí eu olho o ROI, que é o Return on Equity. Eu estou olhando o retorno sobre o capital próprio, sobre o capital do acionista, né? Então, se você é acionista da empresa, o que te interessa é o ROI, quando você está olhando para o seu lado, qual é o retorno do que você investiu. Aí quando você olha o ROI, que é o retorno sobre o capital total, Return on Investment Capital, ou seja, o capital total, você está olhando o retorno da empresa. Quando você olha o retorno da empresa e não só o seu acionista, você está olhando o quanto a empresa tem de retorno sobre o investimento total que ela fez, aí considerando o seu capital de acionista e o capital de terceiros, dívida. Tá ok? Então, quando você olha e vê todos os indicadores, é uma fotografia da empresa. Você olhou por essa fotografia, você tem uma noção se o negócio é bom, se o negócio é saudável. Só que, lembre-se, é passado. Até porque tudo lá foi escriturado, foi do que passou. Quando a gente está falando em investimento, em valor da empresa, você está olhando para o futuro. Concorda? Você comprou a ação da empresa hoje. O passado não te pertence. Tudo que a empresa deu de lucro no passado foi para alguém, que não para você, que você não era sócio. Então, quando você compra a ação hoje, o que interessa é se essa empresa vai continuar dando lucro. Então, é óbvio que essa foto que você tira com os indicadores te dá uma noção e você tem que olhar para o passado da empresa para imaginar o que vai ser o futuro, né? Para se projetar os resultados futuros da empresa. Então, esses indicadores servem para você ter uma noção? Servem, tá? Eles garantem que você vai continuar a ter esse retorno? Não garantem. Tanto que tem a máxima de retorno passado não garante retorno futuro. Então, o que interessa para você enquanto investidor é a projeção dos resultados da empresa, ou seja, o futuro dela, né? Pode ser que ela veio bem até hoje, amanhã ou depois, sei lá, o mercado dela ela está perdendo mercado, a tecnologia dela está ficando obsoleta. Então, você tem que olhar aí essa perspectiva futura da empresa. Mas indicadores são indicadores, né? É bom você olhar, mas tenha consciência que é só uma foto. Espero ter te ajudado, tá, Ronaldo? Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Me chamo Roberto, falo de Macieira, Santa Catarina. Eu gostaria que o senhor abordasse como se utilizar melhor da isenção da cobrança do imposto de renda quando se vende até um valor mensal de 20 mil reais. A minha dúvida específica é naquelas ações onde a lucratividade é muito alta e o capital investido também é maior do que esse valor de 20 mil reais. Qual seria a estratégia? Vender aos poucos, aproveitando a estratégia da isenção de 20 mil reais mensais, ou vender todo quando quiser se desfazer do ativo e pagar o imposto de renda de 15% sobre o lucro
e ficar por isso mesmo. Muito obrigado e gostaria de parabenizar o senhor pela excelente qualidade dos vídeos e dos podcasts que disponibiliza a todos nós. Um grande abraço. Bem, Roberto de Macieira, Santa Catarina. Roberto, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. Tem gente que tem estratégias, tá? Do que você está falando, de vou ficar aí, não quero pagar imposto, vou ficar dentro da faixa de isenção que é 20 mil. Então agora, sei lá, quero vender 100 mil em ações, então eu vendo 20 agora nesse mês, depois no outro eu vendo 20 e vai fazendo isso. Tem gente que usa essa estratégia. Sob o meu ponto de vista, o que eu sempre prego aqui para vocês, que sempre que pergunto qual a hora de vender uma ação, quando ela subiu muito eu vendo para depois comprar mais barato, não, porque isso é especulação, como eu sempre digo. Então qual a hora de vender uma ação? Quando você não acredita mais nos fundamentos da empresa, ou quando os fundamentos que aquela empresa tinha, que o fizeram comprar aquela ação, estão piores ou estão piorando. Então, é hora de você sair, porque a empresa não é mais aquilo que ela era e não é mais aquilo que você acreditou que ela ia ser no futuro. A gente sempre compra achando que a empresa vai ser melhor. Então, se ela começa a piorar os seus fundamentos, é hora de você vender a ação. Esse no meu ponto de vista, novamente, é o certo a se fazer. Então, quando eu chego nessa conclusão que a empresa está perdendo seus fundamentos, sei lá, eu tenho 500 mil reais em ações da empresa, eu vendo tudo. Por quê? Se eu for ficar fazendo estratégia de tentar pegar isenção de imposto de renda, essa ação, como eu acredito que ela está perdendo os fundamentos, eu acredito que a empresa vai começar a perder valor. Então não vai compensar eu ficar tentando buscar essa eficiência tributária, né, de não pagar imposto, porque quando eu acabar de vender tudo nessas porções, talvez a empresa já perdeu muito valor que nem compensou o que eu economizei de imposto. Esse é o meu raciocínio. Eu espero ter te ajudado, mas como eu te disse, tem gente que adota outro tipo de estratégia, né? Eu não. Se eu cheguei à conclusão que a empresa está perdendo os fundamentos, eu vendo tudo. E, novamente, a lógica é porque se eu ficar vendendo aos poucos, né, tentando economizar no imposto, eu posso perder muito mais na desvalorização da ação da empresa. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Meu nome é Pamela. Sou de Goiânia, mas vivo na Alemanha. E a minha pergunta é a respeito das debêntures. Gostaria que o senhor me explicasse um pouco o funcionamento das debêntures e quais as vantagens da pessoa física de comprá-las. Obrigada e um forte abraço. Bem, Pamela, uma goiana que está na Alemanha. E pelo jeito está há bastante tempo, né, Pamela? Você já tem um sotaque aí alemão. E tinha que participar, que todo podcast, que todo episódio sempre tem alguém de fora do Brasil, que eu fico feliz, né? Que a internet nos dá esse alcance, né? As pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem acompanhar aqui o canal. E eu fico feliz com isso. Mas vamos lá, Pamela. Debêntures e se tem vantagem. O que é uma debênture? Uma debênture é uma dívida privada. Então, assim como o governo, né, o Estado emite dívida pública, né, então ele emite uma letra do Tesouro Nacional, uma nota do Tesouro Nacional, uma letra financeira do Tesouro, são títulos da dívida pública. Por que o governo emite isso? Para arrecadar dinheiro. Ele está emitindo dívida porque ele precisa de dinheiro. Todos os países, né? Se você estiver falando dos Estados Unidos, são as treasuries, né? Que é o título do Tesouro americano emitido para arrecadar dinheiro para o Estado, né? Então ele emite uma dívida, pega nosso dinheiro. Então quando eu compro um título público, eu estou virando um credor do Estado. E o Estado passa a ser meu devedor. A debênture é exatamente a mesma coisa, mas privada. Tá? Então uma empresa está precisando captar dinheiro para tocar os seus projetos, financiar os seus projetos, e aí entra naquele conceito da estrutura de capital, né? Não necessariamente a empresa está emitindo debênture, emitindo dívida, é porque ela está em situação difícil. Não, tem uma estratégia que o capital terceiros, por ser mais barato, quando ele entra na estrutura de capital da empresa, a estrutura média, o custo médio ponderado de capital da empresa cai, né? Ou seja, o capital fica mais barato quando você olha para o total, capital de acionistas e capital terceiros, e a empresa maximiza o valor dela. Então é uma estratégia que a empresa tem de emitir ou não dívida. Então quando a empresa precisa emitir dívida, ela emite uma debênture. Geralmente o investidor tem a dúvida porque quem emite debêntures são empresas grandes, né? São SAs, tem que ser um SA, pode até ser de capital fechado, mas para você emitir debêntures, você tem que ter liquidez no mercado. Não adianta você emitir, se é uma empresinha pequena, sei lá, você até atende todos os requisitos, mas você emite uma debênture e não vai ter gente comprando a sua debênture, né? Vai ser difícil você captar. Por isso você vê as empresas pequenas, elas conseguem captar dívida de outras formas, desde o mais simples, que é pegando dinheiro emprestado do banco, né? Ou entrando em financiamentos que tem incentivo fiscal, né? Que é dado pelo Estado. Aí, quando ela começa a crescer, ela começa a ter acesso ao mercado de capitais,
né, que aí ela consegue chegar a nós, investidores. Então ela emite uma debênture e aí ela tem um alcance maior para conseguir captar dinheiro. Então uma debênture é uma dívida privada, é uma emissão de dívida privada. Geralmente elas são emitidas como a NTNB, ou seja, ela paga IPCA mais juros. E aí você estabelece um parâmetro, né? Quando a empresa emite a debênture, como dívida pública é um ativo livre de risco, pelo simples fato que o Estado que imprime dinheiro, então teoricamente ele não tem por que não te pagar. Então a base, o parâmetro é o ativo livre de risco, que é o título da dívida pública. Todos os outros ativos da economia que vão sendo emitidos tem que pagar mais do que ele, que a gente chama, tem que ter um prêmio de risco. Então a debênture, até para ficar mais inteligível para o investidor, imagine que a NTNB foi lançada agora por, sei lá, IPCA mais 3. Então, obviamente, quando a empresa lançar uma debênture, ela vai ter que pagar um pouquinho mais. Vai ser IPCA mais 4. Aí depende da classificação de risco da empresa. Uma empresa gigantesca, AAA, ou seja, pouco risco, ela vai emitir uma debênture IPCA mais 3,5. Se ela for um pouquinho mais arriscada, ela tem que emitir IPCA mais 7. Então, é esse parâmetro que é utilizado, tá? Mas a debênture é uma emissão de dívida privada. A empresa, imagine ser uma empresa de capital aberto. Ela fala assim, vou precisar no ano que vem de 1 bilhão para financiar os meus projetos. Ela tem uma escolha. Eu posso emitir mais ações e captar novos sócios, novos acionistas. Aí eu estou emitindo ações para captar capital próprio. Ou eu posso emitir debêntures, vender no mercado como uma dívida e ter agora um pouco mais de credores. Então passa a dever esse dinheiro para os credores. Para os acionistas eu devo só retorno. Então por isso que a ação é um título de prazo indeterminado, né? Quando você compra uma ação da empresa, ela não está te prometendo pagar nada. Na realidade, você está comprando porque você acredita, você tem uma expectativa que a empresa dê bastante lucro e você, como acionista, vai fazer parte desse crescimento e desse lucro. Tá ok? Pamela, espero ter te ajudado aí. Sucesso na Alemanha. Alemanha é um país organizado, né? E tenho saudades que quando eu fui executivo de uma multinacional, eu fui várias vezes para a Alemanha. Tinha uma feira em Düsseldorf, que é a maior feira de tecnologia gráfica do mundo, né? Então, conheci muito. E sempre que você vai viajar a trabalho, você acaba passeando também. Então, conheci uma boa parte da Alemanha. Vamos lá, a próxima. Bom dia, professor Cobori. Quem está falando é o Evandro, de Belo Horizonte. Estou aqui participando mais uma vez aqui do seu JKCast. Eu gostaria de saber a respeito de privatização. O senhor acha que o governo tem que privatizar todas as empresas ou só alguns setores que não estão dando retorno? A gente vê erros e acertos de compras ou de vendas de empresas. Eu gostaria de saber o que o senhor acha a respeito disso, o senhor acha que devia privatizar ou não, qual a participação do Estado, até que ponto que ele pode controlar. E eu, desde já, lhe agradeço por essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, um grande abraço. Bem, Evandro, vamos lá, Evandro. As perguntas sobre política e economia, né, sempre cai para um lado um pouco mais ideológico. E, óbvio, isso gera muitas paixões, né? Eu vejo que sempre, quando eu falo desse assunto, tem comentários um pouco mais inflamados aqui, né? Mas geralmente são de pessoas que não entenderam muito o recado ou que não tem, infelizmente, ainda muito conhecimento para tentar ponderar a opinião contrária. Então vamos lá. Eu já fui, quando mais jovem, muito mais a favor da privatização. Eu achava que tinha que privatizar tudo porque o Estado não consegue administrar e tarará, todo esse discurso que você conhece, né? Então sempre fui muito a favor de se privatizar tudo. Hoje não tenho mais essa opinião tão radical. Tá? Eu acho que o Estado tem que estar presente em algumas áreas estratégicas. E o que é estratégico? É estratégico para o país, né? Para a economia como um todo. Como eu já disse aqui em outros podcasts, e aí tem, quando os outros veem você falando assim, acho que você não tem noção de nada, né? Tem um fundamento em economia e finanças muito forte por trás da minha opinião. Até porque eu trabalhei com isso, eu já comentei aqui, muito tempo fazendo fusões e aquisições e fazendo análise de viabilidade econômica de projetos. Então tem muitas coisas que, se não fosse o dinheiro do Estado, nem existiria hoje. Por quê? Porque tem algumas tecnologias, né, ou descobertas, inovações, que ele tem uma necessidade intensiva de capital e o retorno é de muito longo prazo. Então a iniciativa privada não assume esse risco, não quer fazer isso. Eu compreendo, como eu disse, eu trabalhava com isso. Então se eu fizer uma análise de viabilidade econômica financeira aqui para uma empresa, um projeto, geralmente esse projeto de infraestrutura tem muito disso também, tá? E eu falo assim,
tem aqui, por que as usinas hidrelétricas têm dinheiro público, né? O Estado tem que entrar ajudando, justamente por isso. Então eu imagino aqui um projeto de uma nova tecnologia, só que eu falo assim, eu vou ter que investir tantos bilhões aqui, pesquisa, desenvolvimento, um monte de, que a gente chama de sunk costs, né? Custo afundado. Para quem estudou finanças corporativas, é aquele custo que a empresa tem que ter, e se ele jogar no projeto, o projeto fica inviável. Geralmente está ligado à área de pesquisa e desenvolvimento. Então eu vou investir aqui bilhões aqui em pesquisa e desenvolvimento, vou investir tal, e quando eu começar a criar a receita desse projeto, a receita vai entrar devagarzinho, ou seja, quando eu fizer o estudo da análise de viabilidade do projeto, ele vai me dar um retorno em 30 anos. A empresa não faz isso. Ninguém na iniciativa privada faria esse investimento. Por quê? Porque ele tem o que a gente chama de custo de oportunidade. Ele vai procurar um outro projeto que ele vai investir o mesmo dinheiro e vai ter um retorno em 10 anos. Ele não vai fazer um investimento numa coisa que tem retorno em 30 anos. Então, nesses momentos, o Estado ele é importante. Tá? E são coisas geralmente muito estratégicas. Eu já comentei aqui, todo mundo aí que se diz muito liberal e capitalista, todos os países considerados liberais e capitalistas fizeram isso e fazem até hoje. Então, não sejam ingênuos de achar que o mercado, a iniciativa privada vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Então, o Japão hoje é uma potência econômica, por quê? Porque o Estado japonês ajudou as empresas no princípio e até hoje, em algum momento, tem alguma política pública ali que acaba ajudando as empresas do país, porque o país estrategicamente não quer que a empresa não seja competitiva no resto do mundo. E o que manda é poder econômico. Acabou de comentar aqui sobre Estados Unidos e China. A China nem se fale, né? Lá é um Estado que investiu em tudo ali, criou as empresas e turbina o mercado. Tem um forte investimento estatal. Mas não vou pegar a China de exemplo, porque todos vocês que criticam vão falar, está olhando para um país comunista. Pega os principais países capitalistas, que vocês vão ver a mesma coisa. Né? Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, França, todos eles fazem isso. Então você pega, o Brasil comprou os caças lá, Gripen, sueco. Lá teve dinheiro do Estado, né, desenvolvendo aquela empresa, fortemente desenvolvendo aquela empresa. Estava concorrendo o caça francês. O Estado tem participação. Tá? Eu já comentei aqui, quando a gente olha a fronteira tecnológica, a gente quase não tem empresa, mas a gente tem, digamos, a Embraer. A Embraer é um grande player no resto do mundo vendendo aviões. Por que a Embraer tem aviões com muita tecnologia que concorre no mundo inteiro? Porque era uma estatal, foi muito estatal no início, né, dessa viabilidade do projeto, e durante muito tempo. Teve dinheiro do Estado, teve o Estado comprando tudo, né? A Embraer desenvolvia os aviões para a Força Aérea Brasileira. Então tinha participação do Estado em tudo ali para que a Embraer chegasse ao ponto que é hoje. Por que o Brasil não tem indústria automobilística? Porque o Estado não quis fazer isso. As empresas privadas que existiam, eu sempre dou o exemplo da Gurgel, precisa de muito capital no início para você, primeiro, desenvolver a tecnologia, se tornar competitivo, vender os seus carros, né? Atingir lá o break-even, parar de dar prejuízo. Nenhuma empresa aguenta isso com projetos dessa natureza. O Japão, os carros japoneses no início, para quem não sabe, era uma lástima, né? Ninguém comprava o carro da Toyota no início. O Estado foi lá e ajudou a Toyota a se desenvolver. Coreia do Sul também. E há pouco tempo atrás, tá? Os carros coreanos era tipo aquele primeiro que veio aqui, que era russo, não sei, para quem é mais antigo lembra, o Lada, né? Era uma lástima, era uma carroça os carros. O Estado coreano foi lá, injetou dinheiro, deu subsídio, fez tudo o que pôde para desenvolver a indústria automobilística. Né? Hoje os carros coreanos estão no mundo inteiro. Né? A Hyundai, todo mundo conhece, tá? Mas eram carros que não venderia, tá? Se não tivesse uma forte presença do Estado ali nesse projeto. Então, é meio ingênuo, meio infantil as pessoas aqui no Brasil, na grande maioria, né? Principalmente aqui na internet, ele lê um livro do Milton Friedman, que eu li vários, tá? E ele acredita que aquilo é o caminho, tem que privatizar tudo, é o mercado que resolve tudo, se deixar o mercado livre ele vai resolver tudo. Isso é uma falácia. Tá? Os outros países ditos capitalistas liberais, todos eles protegem o seu mercado e injetam dinheiro para proteger. Então para eles é até bom que a gente seja ingênuo, fique fazendo isso, porque eles vão continuar dominando aí o comércio internacional. Então a minha posição, Evandro, é essa, tá? Eu não sou... como muitos escrevem aqui um monte de asneira, eu tenho um certo embasamento e li muita coisa para acreditar nisso e minha experiência. Minha experiência de mercado, de iniciativa privada. Dos projetos de fusões e aquisições, a gente vê muito isso. E como eu sempre digo, a gente tem setores que o Estado tem que estar presente. Se não me engano, agora o Brasil está fechando não está nem privatizando, está fechando uma fábrica de
microchips, né? E um produto está em falta, tá? No mundo, até por causa da pandemia. Mas é uma empresa estatal deficitária. Ela é estratégica, eu não fecharia. Tá? Eu não fecharia. Até porque é muito difícil essas empresas de microchips se desenvolverem e tornarem competitivas. E a nossa aqui está quase nesse ponto. Né? Então todo o dinheiro que foi injetado ali vai ser jogado fora se fechar a empresa. Não é isso? E é uma coisa que está na fronteira tecnológica, que se o Brasil dominar essa tecnologia, ele vai ter um mercado gigantesco lá fora. Então tem essas nuances, tá, Evandro, que a gente tem que avaliar com carinho. É óbvio quando a gente fala que o Estado tem que participar, a gente está imaginando um Estado eficiente, um Estado não muito grande, não muito pequeno, um Estado necessário, né, um Estado que não ter corrupção é difícil, tá? Nenhum país do mundo, o negócio é 100% sem corrupção, mas corrupção, né, imperceptível, né, como são os grandes países, como é o Japão. O Japão tem corrupção, né? Mas quando descobrem também, né, a pessoa lá fica tanta vergonha que se mata. Mas tem. Então, o Estado tem que ser eficiente, tem que ser de um tamanho necessário. A gente tem que combater sempre a corrupção, não pode ter corrupção, porque isso é desvio de dinheiro público que poderia estar sendo investido nos projetos. Então, sob esse ponto de vista, em setores, geralmente setor estratégico, é só o Estado que assume aquele risco daquele negócio dar certo ou não. Se você fosse empresário, eu fosse empresário, eu sou, né? Mas, digamos, eu seja um grande industrial que eu não sou, tivesse lá bilhões e eu olho para um projeto, imagine esse de semicondutores, de microchip aí. Eu olho e falo assim, bom, esse projeto aqui eu vou gastar uma grana danada em pesquisa e desenvolvimento. Tem um risco lascado aqui de surgir uma tecnologia, um outro player chegando no mercado e acabar comigo. Mas é um negócio necessário, o negócio vai precisar, tem muito mercado. Só que eu vou levar aqui 10 anos, né, desenvolvendo essa tecnologia industrial, de produção, mão de obra, um monte de coisa. Eu vou demorar e quando eu vender tal, como eu disse, vai ter retorno aqui 30 anos. Não vou fazer. Eu vou procurar outra coisa para fazer, eu como empresário, concorda? Vou procurar outros projetos que tem. Existem, né, vários projetos. Então esses projetos geralmente ficam relegados e ninguém injeta dinheiro. Só injetará dinheiro se for o Estado, porque só o Estado assume esse tipo de risco. Então, quando você olha esses exemplos que eu dei, né, a gente não tem porque a iniciativa privada não colocou dinheiro no negócio, porque não valia a pena. E aí a gente vai ficando cada vez mais para trás quando eu olho o mercado internacional de produtos que a gente chama de high-tech, né? Então, lá na fronteira da tecnologia que os outros países dominam. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar cada vez mais para trás. Espero ter te ajudado, Evandro. Forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor Cobori, eu me chamo João Luiz, falo de São Paulo. A minha dúvida é a respeito de eu posso acompanhar o S&P e ter um rendimento de 8 a 10% ao ano na média histórica, ou eu posso comprar um fundo de investimento que possui apenas 5 a 7 anos, porém que me dá um rendimento de 20 a 25% ao ano. Claro que isso não calculando os impostos e as taxas de administração agregadas. Qual a opinião do senhor a respeito de tempo? Bem, João Luiz de São Paulo. Vamos lá, João Luiz. Vou responder essa pergunta. Eu já falei bastante sobre esse assunto e é até simples de entender, tá, João Luiz? E como sempre eu falei a minha posição, tá? Eu já citei em vários podcasts aqui. O Warren Buffett, há um tempo atrás sim, mais de 10, 15 anos atrás, ele fez um desafio. Você podia escolher vários fundos que você acharia que seriam campeões, né, que são campeões e continuarão sendo campeões de gestão ativa, que ao longo de 10 anos, depois de 10 anos, eles iriam perder para o índice Standard & Poor's 500. Ele fez essa aposta e ele ganhou. Passou 10 anos, os fundos todos que as pessoas achavam que iam ser vencedores perdiam para o índice Standard & Poor's 500. Então, se você olhar, isso não é só nos Estados Unidos, tá? Se você olhar em qualquer país, você vai ver que os fundos de gestão ativa, muito dificilmente, depois de 10 anos, eles continuam sendo, ao longo do tempo, fundos que batem o mercado, ou seja, batam o índice de referência. A gente vê aqui, nos últimos tempos, aí, fundos que ficam dando essas rentabilidades, você falou, e muito acima do mercado, mas quando perdem, também perdem quase tudo, devolve quase tudo. Então, o fundo, eu sempre ensino, eu tenho um curso de fundos de investimento, que você tem que saber escolher o fundo. Você tem que entender a estratégia daquele fundo, você
Você tem que saber os ativos que estão naquele fundo. Mais ou menos você tem que saber o que o gestor está pensando. E, óbvio, você tem que concordar com aquela estratégia. Então, ele acha que esse produto de tecnologia vai ser o futuro e vai crescer, essa empresa vai surfar essa onda e vai dar muito retorno. Você tem que acreditar nessa estratégia dele, nessa tese de investimento. Então, quando você fala o tempo, não tem tempo. Se você achar esses fundos e outra, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Então, você achou em um fundo que está rendendo 20%. Não quer dizer que você vai entrar e ele vai continuar rendendo 20%. É muito provável o inverso. Você pega os fundos que mais estão rendendo agora e entre, e mais para frente ele não vai ser o fundo que vai mais render, porque geralmente a empresa já pegou aquela onda, né, dos ativos que ela investiu, ela já surfou aquela onda de alta e depois não consegue continuar entregando essa mesma média. Então, eu não escolheria fundos dessa forma que você pensa assim, depende do tempo, quantos anos, não tem, isso não está escrito em pedra e acho que não tem muito fundamento você escolher fundos dessa forma. Tá ok, João Luiz? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Bom, agora aqui é em texto. Marcelo Miachon, Campinas, São Paulo. Boa tarde, Cobori. Tenho dúvidas em relação a ETFs estrangeiras. Qual deve ser a estratégia em relação à cotação da moeda do país da ETF? Por exemplo, seria mais vantajoso investir em uma ETF norte-americana, já que o dólar está supervalorizado, ou investir em uma ETF chinesa ou outro país com moeda subvalorizada em relação ao dólar? Devo observar a tendência da cotação antes de investir, por exemplo, o dólar que tende a baratear? Marcelo, na realidade você está investindo em moeda, tá? Esse raciocínio seu, você está investindo em moeda. Você está imaginando qual moeda vai se valorizar, qual vai se desvalorizar. Você não está investindo em ETF, você está investindo em moeda. Investir em moeda é a coisa mais complexa que existe, porque tem milhares de variáveis que influenciam a cotação da moeda, a taxa de câmbio. Então, se alguém chegar aqui e falar assim, vou comprar dólar porque eu acho que vai subir, está fazendo muito mais uma aposta que um investimento. Então, eu não investiria com esse foco. Eu vou comprar ETF agora, vou esperar o dólar valorizar. Não faz muito sentido, né? É melhor, se você tiver esse conhecimento, é melhor você investir em moeda. Vamos lá, espero ter te ajudado. Vamos lá, próxima. Bom dia, mestre Cobori. Dúvida simples e direta, porém que está bagunçando a minha cabeça. Após encontrarmos o FCL partindo do EBITDA e projetarmos o fluxo de caixa, devemos somar o caixa e subtrair as dívidas para encontrarmos o valor da companhia? Eu vou respondendo, parece que tem várias partes aqui já, porque muita sigla e eu não vou conseguir responder tudo de uma vez. Então tá bagunçando a sua cabeça. Vamos lá, Eduardo. Por partes, como diria Jack o Estripador. Após encontrarmos o fluxo de caixa livre partindo do EBITDA e projetarmos os fluxos de caixa, devemos somar o caixa e subtrair as dívidas para encontrarmos o valor da companhia. Está meio bagunçado mesmo, tá, Eduardo? Você encontra o FCL, o fluxo de caixa livre, partindo do EBITDA. Ok, você pode partir do EBITDA ou do lucro líquido, mas você partiu do EBITDA, que é o mais comum, chegou no fluxo de caixa livre. Você vai projetar, né, para achar um valor eixo. O caixa e dívida não entra nesse negócio. Você está olhando o fluxo de caixa livre da empresa. E esse fluxo de caixa livre foi gerado com capital próprio e capital terceiros. Então, nesse momento, você não está olhando para caixa e dívida. Se partimos do lucro líquido, encontraremos o valor do FCFE, que é o Free Cash Flow to Equity, né, que é o fluxo de caixa livre do acionista. Se partimos do lucro líquido, encontraríamos o valor do FCFE, que somados ao caixa apenas encontramos o valor do equity, certo? Não, tá errado de novo, tá, Eduardo? Não tem nada a ver partir do lucro líquido ou do EBITDA, é a mesma coisa, tá? Então, isso não tem nada a ver para achar o FCFE. Pelo menos eu não faço assim. Tá? Se eu partir do lucro líquido, eu consigo também achar o FCL, né, o fluxo de caixa livre da empresa. Eu faço uns ajustes, inclusive no meu livro eu ensino a partir do lucro líquido. Agora, não tem nada a ver isso aí. Quando você acha o fluxo de caixa livre da empresa, você acha o valor da empresa. Aí você quer achar o valor do equity, aí você soma o caixa e diminui a dívida. Tá? Você acha o valor do equity. Então aqui, mesmo que se você fizer, você pode partir do lucro líquido e achar o FCFE. Mas você não soma o caixa aqui para achar o valor do equity não, tá? Você já achou o FCFE. Porque quando você parte do lucro líquido, você já não está considerando o capital terceiro. Já descontou lá as despesas financeiras. Mas o EV não é a soma do equity mais as dívidas? Não tem nada a ver. EV é Enterprise Value. Não tem nada a ver com soma do... EV é o valor da empresa. Você quer achar o valor do equity, aí você soma o caixa e tira a dívida. Há alguma situação em que somamos o fluxo de caixa descontado ao caixa e as dívidas para encontrarmos o valor da companhia? Novamente, é a mesma resposta. Você achou o valor da empresa, o EV, né, o Enterprise Value, aí você quer achar o valor do equity, o valor do acionista, aí você soma o caixa e tira a dívida. Então, você tem o valor da empresa, que é total, que é capital próprio terceiro. Você tem o valor da empresa. Eu quero achar o valor só do patrimônio líquido, do equity. Então, aí você soma o caixa e diminui a dívida.
Tá? É assim que você faz. Vamos à próxima. Bom dia, professor. Estou engateando nesse oceano que é o mundo dos investimentos. Gratidão pelas aulas hiperdidáticas. Por enquanto, as aplicações em ações diretas não me pertencem. Contratei uma assessoria confiável que neste início de minha vida como investidor, dentre outras opções, me propôs um fundo de investimento de renda fixa, vinculado ao IPCA, ao qual aderi. Dentre as regras desse fundo, uma coisa me chamou a atenção. Estava escrito: não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundo de longo prazo. Ora, no regulamento do fundo em questão há o escalonamento explícito e regressivo do IR e a alíquota de 15%, até a alíquota de 15%, compatível com o tempo do investimento. Quais os prováveis motivos que levaram esse fundo a não garantir o tratamento tributário de longo prazo, uma vez que seu regulamento prevê investimento acima de 720 dias? Wagner Damasceno, Salvador, Bahia. É muito comum você ver essa ressalva nos fundos de longo prazo. Tá? Não há garantia que este fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Fundos de longo prazo, eles tentam enquadrar você nisso. Tá? Eles compram títulos que têm um prazo médio acima de 365 dias. Só que ele está buscando enquadrar o fundo no regime de longo prazo. E aí, como ele está buscando, não está se comprometendo, ele põe essa ressalva, tá? Não há garantia que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. É isso. Vamos aqui à última. Gente, vou começar também a pedir para vocês colocarem perguntas em texto mais curtas, tá? Porque aí o cara fala assim, bom, se eu for fazer em áudio, vai ficar com 3 minutos, deixa eu escrever. E aí acaba tomando muito tempo também, tá, pessoal? Olá, José Cobori. Me chamo Igor e falo de Brasília. Fui seu aluno no Investidor de Alta Performance e nos Segredos da Independência. 2 cursos, né, Igor? Você já participou aqui também. 2 cursos excelentes. Obrigado. Vi uma entrevista do Warren Buffett que ele fala que o negócio ideal seria um que gera um alto retorno sobre o capital investido, o ROIC, ou seja, tendo um ROIC de 20%, colocando 100 mil ou 100 milhões, a empresa manteria os mesmos 20% de ROIC. Mas ele diz que, infelizmente, pouquíssimos negócios têm essa capacidade de permitir um ROIC constante para valores investidos cada vez maiores. Isso porque a empresa chegaria num limite de oportunidades, que não conseguiria reinvestir um valor tão alto que mantivesse o retorno alto. O senhor é uma referência nessa área de finanças e investimentos e seus conteúdos e conhecimentos são sempre muito embasados e claros. Gostaria de saber do senhor sobre a diferença entre ROI, ROA, ROI, ROIC, e você repetiu o ROIC aqui, mas que é a mesma coisa. E qual deles, aliado ou não a algum outro indicador, seria interessante para direcionar a pesquisa a fim de identificar empresas com essas características citadas pelo Buffett? Muito obrigado e parabéns pelos excelentes conteúdos. Vamos lá. Isso aqui, eu já gravei um vídeo aqui, tá? Mas eu vou falar. ROI, Return on Equity, é o retorno sobre capital próprio. ROA, Return on Assets, é o retorno sobre o ativo total. ROI, Return on Investment. E o ROIC, Return on Investment Capital, tem uma sutil diferença, mas vou generalizar para vocês entenderem. É o retorno sobre o capital total, o capital investido. Então, geralmente, o ROI com I, Return on Investment, eles estão considerando o capital total. E o ROIC, que é agora que eu vou entrar nessa explicação, que é o Return on Investment Capital, ele está considerando só, digamos, ativos e capital de giro. Eu vou explicar essa diferença. Ficaria muito longo. Tem um vídeo aqui que eu ensino a fórmula de Joel Greenblatt, a conhecida fórmula mágica para bater o mercado de ações. Foi até uma pergunta no podcast, eu já respondi no podcast também, e respondi, depois gravei um vídeo só sobre isso, tá? Igor, depois você procure no canal, você dá uma olhada. Que, na realidade, isso vai responder sua pergunta. O Joel Greenblatt, ele criou essa fórmula baseado nessa premissa do Warren Buffett, ele mesmo fala isso. E aí ele criou essa fórmula e escreveu o livro lá, que originalmente chama The Little Book That Beats the Market. No Brasil, a fórmula mágica para bater o mercado de ações. O que ele fez? Ele pegou esse pensamento do Warren Buffett. O Warren Buffett falou, você precisa comprar um bom negócio a um preço justo. Que é isso que você relatou aqui. Tá? O Warren Buffett sempre procura o quê? Um negócio maravilhoso a um preço justo. O que é um preço justo para ele? Pagar barato. E aí ele diz que para encontrar essas empresas vai ficando, dependendo do volume de capital que você tem, e ele tem bilhões, vai ficando cada vez mais difícil. Se vocês lerem o livro Sonho Grande, você sabe que o Warren Buffett ele é sócio do Jorge Paulo Lemann, quando ele comprou a Heinz, ketchup, né? E comprou a Kraft, que é uma empresa de alimentos. E ele injetou lá 28 bilhões de dólares, se não me engano. Então ele já estava nesse pensamento, né? Eu tenho um volume muito grande, eu tenho que achar um negócio maravilhoso a um preço justo, e ele acabou achando que esse negócio que ele faria com o Jorge Paulo Lemann se encaixaria na situação. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais difícil você fica de achar uma empresa gigante para você colocar alguns bilhões. É isso que ele está dizendo. Mas o pensamento dele é, você precisa de um negócio maravilhoso a um preço justo. O Joel Greenblatt,
pegou esse pensamento dele e falou como eu encontro isso através de alguns indicadores para criar essa fórmula. Então ele pegou um negócio maravilhoso. O que é um negócio maravilhoso? É um negócio que gera muito retorno sobre o capital investido. Só que na fórmula dele ele considera o capital investido só ativos e capital de giro. Num raciocínio simples ele até explica, é como se fosse abrir uma padaria, né? Quanto eu preciso botar aqui para a padaria funcionar, o negócio que eu imagino funcionar, e quanto eu tenho que colocar de capital de giro. Ou seja, eu cobri aqui esse descasamento entre o que eu recebo e o que eu preciso pagar. Então, todo mundo que sabe, eu já ensinei aqui sobre capital de giro. Capital de giro é aquele dinheiro que você tem que ter no caixa para pagar salário fornecedor, porque não necessariamente você vai ter recebido aqui dos seus clientes, né? Então, um raciocínio simples dele, o que é um negócio maravilhoso? Eu raciocinando, quanto dinheiro eu ponho para funcionar o negócio e quanto dinheiro eu coloco de capital de giro para a operação, o ciclo operacional da empresa se fechar sem eu precisar de mais dinheiro. Então ele fala, um negócio maravilhoso para o Joel Greenblatt é quanto de retorno eu tenho sobre esse investimento de capital. Aí, quanto de retorno no negócio, ele olha para o EBIT, que é o lucro operacional. Então, quanto eu consigo extrair de retorno desse negócio? Então, eu investi 100 mil, quanto eu tiro de retorno? 20, que é mais ou menos o que você falou, né? Então, opa, esse negócio é maravilhoso. E encontrei um negócio maravilhoso. Como eu sei que é um preço justo, tá? Aí ele olha de novo o EBIT sobre o Total Enterprise Value. Eu estou dando aqui a fórmula original, tá, gente? Então, ele olha o retorno que tem, quando ele divide o EBIT sobre o Total Enterprise Value, ele está considerando o capital total. Ou seja, está considerando o preço da empresa. Que aqui no Brasil, a gente traduziu, o pessoal usa o PL. E traduziu esse aqui como ROI. Eu estou explicando a essência da fórmula original, que no Brasil a gente usa o ROI e o índice PL, tá? Então, um negócio maravilhoso, ROI, que tem o maior ROI, né? Então, ele classifica as empresas todas da Bolsa pelo ROI. Então, essa empresa tem um ROI de 30, ela está lá em primeira, essa está 28, está aqui. Então, ele classifica em ordem decrescente aqui o ROI e aqui do outro lado em ordem crescente o PL, índice PL. Você sabe quanto menor o PL, melhor, que ele vai te dar o retorno mais rápido. Então aí nessa fórmula do Joel Greenblatt, que o original é o que eu expliquei, mas na essência é a mesma coisa que a gente usa aqui no Brasil, ele só tem um refinamento ali um pouco melhor que eu acho, tá? Por isso eu coloquei nesse vídeo. Então aqui ele olha um negócio maravilhoso, ROI, classifico. Um negócio barato, PL, classifico. Aí quando ele cruza as informações, ele ranqueia as empresas e aí ele tem lá o primeiro, qual que é a primeira empresa maravilhosa e mais barata. Tá lá no ranking dele, tá? Então essa fórmula, ele fala para você criar essa fórmula, utilizar essa fórmula para fazer os seus investimentos para bater o mercado. E é realmente muito difícil. Como é que você pega essa... Aí você tem que ter um refinamento, concorda? Se fosse tão simples assim, todo mundo era rico. Então você já tem a fórmula para achar. Mas qual que é o segredo de qualquer investimento? É o futuro, né? Você achou tudo com informação passada. Isso que o Warren Buffett fala, fica cada vez mais difícil você investir em empresas, muito mais com um volume de capital muito maior, que vão continuar te dando esse retorno no futuro. Então eu encontrei um negócio maravilhoso. Opa, dá 20%, no seu exemplo, né? Dá 20% sobre o capital investido. Um negócio maravilhoso. Tá, mas essa informação é passada. Quem garante que essa empresa vai continuar dando esse retorno de 20% sobre o capital investido daqui para frente? Então aí que entra o refinamento, que você precisa ter muito conhecimento de negócio, de planejamento estratégico, além de conhecimento de finanças, né? Eu diria até que o conhecimento de finanças é o mais simples, né? É número, você vai lá e faz. O negócio daqui para frente é conhecimentos de negócio, de planejamento estratégico, de marketing. E o Warren Buffett traduz isso em encontrar os negócios que tenham uma vantagem competitiva de longo prazo. Se você olhar todas as empresas do Warren Buffett, ele comprou com essa visão. Se é um bom negócio e ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo, ou seja, vai dar a oportunidade para ela continuar dando esse retorno no futuro. Tá ok? Esse é o raciocínio, tá, Igor? Espero ter te ajudado. E assistam esse vídeo. Tem um podcast que eu falo sobre a forma do Joel Greenblatt e tem um vídeo exclusivo que eu ensino essa forma. Espero ter ajudado vocês. Esse capítulo ficou um pouquinho mais longo, mas perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um forte abraço e até o próximo. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.